E nós estamos nesse mês de abril falando sobre a graça, a graça que nos fortalece, a graça que fortifica, que justamente é uma recomendação de Paulo dado a Timóteo. Falamos sobre isso semana passada lá no capítulo 2, versículo 1. Diante do sofrimento de ambos, tanto Paulo quanto Timóteo estavam sofrendo. Paulo preso, assim encorajando um jovem pastor diante das lutas do ministério, diante dos problemas da igreja. E ele fala assim, não pegue força, ele não traz um conselho de você buscar força na sua própria, numa resiliência inata em você mesmo, numa força dentro de você, numa energização, mística dentro do seu coração, numa força de vontade, numa força mental. Até porque muitas vezes nós não encontramos forças para nada, certo? Por mais que você queira, por mais que nós queiramos aqui buscar algo, um fôlego para aquele dia, tem dia que não temos força para nada. Tem dia que não resta nada, nada de nós. E o que nos resta então? O que nos resta? A graça. Uma graça que vem de Deus. Por isso, irmãos, nós olhamos para isso semana passada e falamos dentro de uma força na graça de Jesus que repousa na salvação graciosa, onde nós lembramos de onde nós estávamos e que a partir do momento em que Cristo Jesus se torna o Redentor da nossa vida, o Salvador de nossa vida, essa graça habita em nosso coração e nos chama para uma novidade de vida. Lembrando que às vezes temos dificuldades e lutas como cristãos, mas estávamos piores quando não éramos cristãos. Eu já vi crente pensando assim, nossa, minha vida está pior do que quando eu não ia, ele fala assim, quando eu não ia para a igreja. Não é isso? Insensato, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando, porque a sua vida lá, sem Cristo, era tenebrosa, perdida, vazia, e o seu único destino era o quê? O inferno. Por isso, Paulo vai lembrar assim, força nisso. Lembre-se de onde você estava, lembre-se de onde você veio, lembre-se que agora você foi salvo pela graça e agora você vai buscar a força nessa salvação em Cristo Jesus. Lembre-se disso. E passamos a semana e espero que você tenha não vivido muitos problemas, apesar de ter vivido alguns problemas, certo? Algumas preocupações. E trazendo então à memória situações, aquilo que Deus fez em nossa vida para nos fortalecer pela graça. Hoje nós vamos então falar ainda sobre esse fortalecimento na graça de Jesus, que se manifesta numa graça suficiente da vida de Cristo. A graça que basta. A graça que é o bastante, a graça que é o suficiente, a graça que não precisa ser acrescentado mais nada. É muito interessante porque a obra de Cristo Jesus na cruz tem esse aspecto. Quando o Senhor Jesus diz, está consumado, nada mais precisa ser acrescentado naquela obra. Nada precisa ser melhorado na obra de Cristo Jesus. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar Jesus? Não, porque está consumado, foi perfeito. Deus se agradou da obra do seu Filho. Por isso nós não precisamos melhorar Cristo. O melhor de Deus não está por vir, Ele já veio. Deu para entender? E esse entendimento agora é transmitido em momentos e situações onde não resta mais nada em nossa vida, e o que resta? O que satisfaz? A graça do Senhor Jesus. É interessante porque quando nós olhamos para esse contexto de satisfação, isso é uma luta, é uma guerra dentro do nosso coração, porque nosso coração ele é profundamente insatisfeito. A nossa insatisfação é um poço sem fundo. A nossa insatisfação, inclusive, faz girar o mundo. Alguns vão até afirmar que a insatisfação é necessária para motivar o mundo, para que ele crie, para que ele revolucione, para que ele inove e assim por diante. Você comprou um Samsung Galaxy A50. Estou falando isso que eu lembro do meu, tá? Não sei qual que A que tá, que S que tá, não lembro mais. Mas o A50 já não serve mais.
E você já está insatisfeito com o seu A50, porque agora você quer um S23 Ultra Mega Power Thunder Plus. Certo? Não é assim? E as empresas, sabendo disso, elas vão dizer assim: agora eu tenho um novo celular para você, agora você vai ficar satisfeito. E aí você vai, compra o celular, e a coisa mais deliciosa de comprar o celular é tirar a película. Aí eu fico assim, eu faço um evento, eu pego o celular, aí eu falo assim: que maravilha. Aquilo é delicioso, tirar aquilo ali. Aquela película que vem novo. Você chega quase a dormir com ele. Mas passa 15 dias, 1 ano, no máximo, 2 anos. Já agora tem o S25 Mega Power Thunder e assim vai. Aí você fala assim: esse celular já não serve mais. As empresas sabendo disso, o mundo sabendo disso, eles vão justamente lidar com essa insatisfação. E aqui, irmãos, mas o fato de muitas vezes essa situação ocorrer, nós vamos lembrar que chega a um ponto que fica estagnado, que não se cria mais e simplesmente se repete aquilo que já foi feito. Coloca uma corzinha nova, coloca um negocinho ali, mas não mudou muita coisa. Por isso Eclesiastes vai dizer assim: não há nada de novo debaixo do sol. Não, nada de novo. A moda, certo, Jones? Voltou lá a calça boca de sino. Não sei se voltou, tá bom? Eu estou exagerando aqui. Lá da década... Não vou falar, né? Não pode falar, né? Da época, né? Mas lá da década, vocês sabem de quem? Agora está na moda... Lembra das ombreiras? Agora está na moda ombreira. E está voltando a ombreira. Nada de novo debaixo do sol. E essa insatisfação, muitas vezes, irmãos, ela está atuando dentro de um contexto onde não nos resta nada, onde nada mais existe, onde eu não tenho um recurso, onde eu não posso buscar mais, onde eu não tenho onde buscar nada na minha vida. E aí eu apelo para essa ansiedade, para essa insatisfação que me faz até fazer loucuras. Essa semana a gente viu uma moça insatisfeita, acho que com a vida dela, louca, né? Levando um senhor de idade que havia morrido para fazer um empréstimo. Em nome do homem que havia morrido. Olha que ponto que nós chegamos quando uma pessoa, é claro que aí nós vamos olhar num contexto de caráter, de índole da pessoa, mas de insatisfação, onde simplesmente a pessoa perde toda a noção de moralidade, de ética, de bondade, de privar pelo outro, e assim por diante. Levou um cadáver no banco para fazer um empréstimo. Por isso, irmãos, muitas vezes situações que nós vamos viver em nossas vidas, o que vai nos restar é a graça, e eu vou ter que me conformar que aquilo é o suficiente, porque aquilo vem da parte de Deus. É interessante porque os irmãos sabem que esse texto vem lá de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, onde Paulo faz um trocadilho aqui. Eu quero apresentar para os irmãos esses 2 trocadilhos para os irmãos aqui essa noite. A glória dos fortes em sua força, e a força dos fracos na graça gloriosa de Jesus. Onde ele diz, a minha graça, onde o Senhor Jesus diz para Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O contexto dessa passagem, nós vamos observar aqui, dentro dessa glória dos fortes e sua força, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 6. Abra sua Bíblia aí, porque eu acho que você não vai conseguir ler, eu só coloco aqui só para você lembrar, né, o texto, mas se você quiser acompanhar na sua leitura, é importante aí você abrir, para que você entenda o que nós estamos falando. Onde a minha graça te basta, Paulo, tem um contexto. Tem algo que você precisa observar. O que Paulo estava passando, o que Paulo estava vivendo, qual era a dificuldade de Paulo para que ele receba essa mensagem de Cristo Jesus. Paulo, a minha graça te basta. Diz assim o texto: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente,
Vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis que homem nenhum tem permissão de repetir. Desse eu me gloriarei. Não porém em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a me gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vem em mim ou do que ouve de mim. Qual o contexto de uma graça que basta? Qual o contexto daquilo que Paulo recebeu esse recado do Senhor Jesus? Lembrando, irmãos, que esse contexto aqui do capítulo 12 está se referindo aos 2 capítulos anteriores, o 10 e o 11. Onde Paulo aqui está sendo questionado pelos coríntios em relação à sua autoridade pastoral, ou à sua autoridade apostólica. Os coríntios simplesmente começaram a questionar se Paulo de fato era um apóstolo de Jesus, se Paulo deveria ser considerado como aqueles que seguiam Jesus, como Pedro, Tiago, João. Os coríntios começaram agora a questionar, inclusive, a autoridade do que Paulo falava, porque, afinal de contas, se ele não é um apóstolo, então o que ele fala também não tem a mesma autoridade de um apóstolo. E quando nós olhamos para o capítulo 10, quando nós olhamos para o capítulo 11, isso estava disseminado dentro de um contexto da igreja, e ali Paulo vai justamente exortar aqueles irmãos que estavam questionando a sua autoridade, porque aqueles irmãos de Coríntios tinham uma visão de autoridade do mundo. Uma visão de autoridade que é fruto de grandiosidade, de glória, de arrogância, de uma boa aparência. Eles até questionam lá no capítulo 10, nos versículos de 11 a 13, eles vão dizer, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e sua palavra é desprezível. Eles falando de Paulo. Que tal pessoa leve em conta o seguinte, Paulo respondendo a essas acusações agora, o que somos na palavra por cartas, o que somos na palavra por cartas, estamos ausentes, seremos também em ações quando presentes. Olha, Paulo está dizendo, vocês que estão dizendo isso, não se preocupem, porque eu não vou mudar o que eu sou em carta, quando eu escrevo para vocês, como presente. Eu serei a mesma pessoa. Esses irmãos, arrogantemente, olhavam para a vida de Paulo e questionavam a sua autoridade. Porque para eles a autoridade provinha de algo do mundo, de um pensamento agora, de uma característica de autoridade mundana. Nesses termos aqui, se Paulo foi grande, se Paulo andou com Jesus, se Paulo fez milagre como os discípulos de Jesus, se Paulo se recebeu revelações de Cristo Jesus, se Paulo teve as mesmas experiências, logo, não teve, porque Paulo andou com Jesus? Não, ele só andou com Jesus depois de Jesus ressurreto. Paulo será esse comissionamento de Cristo, por ter andado com Cristo? Paulo realizou manifestações sobrenaturais de dons, como nós vemos em Atos 2. Ele curou pessoas. Ele teve autoridade de expulsar demônio, de realizar curas, de receber revelações, de profetizar, como alguns dos discípulos fizeram. Paulo teve isso. Por isso, Paulo descreve o seu testemunho como essa autoridade apostólica. Enquanto os discípulos mantiveram uma experiência de proximidade ali com Jesus, andando com Jesus na terra, Paulo teve essa experiência com Jesus ressurreto. Nós precisamos lembrar que essa experiência começa lá em Atos 9, capítulo 3, quando Paulo está perseguindo a igreja e cai. Não cai do cavalo, porque não tinha cavalo na história. Eu já ouvi uma revistinha de criança
Paulo montado num cavalo e Paulo caindo do cavalo. Mas o texto não fala que ele estava no cavalo. Simplesmente a glória de Cristo Jesus aparece para ele. E aquilo é tão impressionante que o que resta é botar a cara no chão, a cara no pó, de tão impactante e temeroso que era aquilo. E esse encontro em Atos 9, capítulo 3, Paulo já começa a ouvir a voz de Cristo Jesus. Por que você me persegue? É interessante porque Paulo começa a evangelizar Jesus numa intimada, numa confrontação. Por que você me persegue? E aí ele pergunta, Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Olha como é que começa a relação de Cristo com Paulo. Com os discípulos, Jesus está caminhando e diz, venha, Mateus, saia da coletoria, venha me seguir. João, Pedro, largue as redes, siga-me, vocês serão meus discípulos. Como que um convite. Mas para Paulo não. Para Paulo é como se fosse uma intimidação, porque aquele homem, em nome de Deus, perseguia a igreja e o próprio Cristo Jesus. Por que você está me perseguindo? Quem é você? Eu sou aquele que você me persegue. Essa relação apostólica de Paulo começa assim com o Senhor Jesus. Não só isso, mas em Atos capítulo 9, versículo 15, Paulo descreve a sua autoridade dada pelo próprio Jesus ressurreto, quando manda inclusive Ananias falar com ele. Lembra da historinha de Ananias? Senhor, eu vou lá falar para aquele homem. Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Só lembrando, aquele é o Saulo. Ele está perseguindo a igreja, ele está prendendo pessoas que seguem o Senhor Jesus, ele está agora levando pessoas para o cárcere, mas o Senhor Jesus vai e diz para ele, vá lá e fala com ele, apresenta o evangelho, e ele vai, e Paulo simplesmente não enxerga, e aí Jesus vai dizer assim, vá porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, vai, porque eu estou chamando esse homem, eu estou comissionando esse homem para uma tarefa que eu escolhi para ele. Falar aos gentios, falar aos judeus e mostrar a ele como deve sofrer pelo meu nome. Você queria um chamado desse? Eu queria só as 3 primeiras partes. Falar para os gentios, tudo bem. Falar para os judeus, tudo bem. Mas esse negócio de ser chamado para sofrer por causa de Jesus, eu não queria, não. Eu fico impressionado, porque tem muito apóstolo por aí, se autodenominando apóstolo, dizendo, agora eu sou um apóstolo. Põe a mão sobre si assim, solta um raio poderoso na cabeça dele mesmo e diz, agora eu sou apóstolo. Agora eu sou apóstolo e eu tenho autoridade sobre vocês. Agora o que eu disser é lei. Tem membros de igreja que não saem de férias sem antes consultar com o apóstolo. Apóstolo, eu posso ter uma audiência com o apóstolo? Apóstolo, faz 10 anos que eu não tiro umas férias e eu queria ir ali para a Praia Grande, tirar umas fériasinhas. E o apóstolo diz, né? Depende, você deu o dízimo esse mês? Depende. Quem que vai ficar no seu lugar? Depende. Apóstolo, eu posso trocar de carro? Apóstolo, eu posso mudar de trabalho? E pergunta, não no sentido de aqui um aconselhamento, pedir aqui ajuda para tomada de decisão, num contexto de humildade, mas pede autorização para esse que agora é denominado autoridade sobre a vida das pessoas. Irmãos, não precisa vir pedir nada para mim, por favor, tá bom? Deu para entender? Se você quer aconselhar, pastor, eu queria ver se eu queria trocar de trabalho, quer conversar? Vem, vamos orar junto. Pastor, olha, eu queria trocar o carro e eu vou te perguntar, você tem condições de pagar? Tenho, então vamos orar, beleza. Vamos orar. Pastor, eu queria fazer uma viagem, você tem condições de pagar? Vai ficar apertado? Não, está tudo certo. Irmãos, vai embora. Eu fico feliz com você feliz.
Eu não tenho, eu tenho essa prática. Mas tem gente que agora vai impor a sua autoridade. E Paulo, justamente agora, ele vai dizer, olha, eu sou instrumento de Deus. Ele está sendo comissionado por Cristo Jesus. E Paulo poderia muito bem se fortalecer nesse status como apóstolo de Jesus. O que ele está dizendo é que, olha, eu poderia me orgulhar de ter sido chamado por Cristo Jesus. Eu poderia me orgulhar por aquilo que Jesus me chamou para fazer. E é muito interessante porque o chamado de Paulo, ele é grandioso. Se os irmãos olharem para Atos, nós temos ali os primeiros capítulos falando dos discípulos, daqueles que andaram com Cristo Jesus, mas depois os discípulos desaparecem. E quem aparece? Paulo. O Novo Testamento, as cartas de Paulo, são as que mais agora vão trazer doutrina à igreja. Os seus escritos, aquilo que o Espírito Santo revelou a ele, é aquilo que vai ser a doutrina da igreja. Nós temos, é claro, as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, mas Paulo, é impressionante como ele traça a teologia da igreja. Haja visto o que nós estamos aprendendo, por exemplo, em Romanos. Propósito, se você não assistiu a aula hoje, assiste lá, que a gente ficou chateado com o Cláudio. Hoje o Cláudio conseguiu deixar todo mundo chateado. Até eu fiquei chateado. Tá certo? E o Rodrigo, o seminarista, perturbando. Brincadeira com o Rodrigo. O professor, brincadeira, Rodrigo. É Paulo. Esse homem era impressionante. E ele sai agora para falar para os gentios. Ele opera milagres, ele tem as revelações de Deus. Ele simplesmente agora está sendo... Ele é perseguido, mas ele insiste nisso. Ele é rejeitado pela igreja no início do seu ministério, mas Deus o separa para essa obra e assim por diante. É impressionante. Paulo, claro que eu não vou, né? Ele era, não precisa, a gente não vai dar essa nomenclatura, mas ele era um super-homem da igreja. É impressionante, porque o que ele fez? Viaja para cá, vai para essa igreja, evangeliza, e não sei o quê. A gente não tem nenhum dos discípulos fazendo isso. Pelo menos o registro disso. Sendo usado por Deus. E aí, Paulo vai dizer, eu poderia muito bem me orgulhar disso. Deixa eu só voltar o texto lá para a gente, que a gente está vendo. Acho que deu uma travadinha aí. Opa! Vixe. Eu poderia muito bem... Volta lá. Isso. Eu poderia muito bem me gloriar disso. Eu poderia muito bem exigir que vocês, da igreja de Corinto, aceitassem a minha autoridade. Mas o que ele diz? Ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações. E aí Paulo começa falando de um período da sua vida que é extremamente complicado aqui e que nós não temos outro registro, que ele vai dizer, olha, houve um tempo, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Que o Senhor Jesus me levou arrebatado para o terceiro céu. Pastor, onde fica o terceiro céu? Onde fica o terceiro céu? Não sei. Nem Paulo fala onde fica. Deve ser para frente. Depois do segundo, provavelmente. Eu não sei nem onde é o primeiro. O primeiro deve ser essa aqui, das nuvens. Onde fica o terceiro céu? Paulo vai falar, esse homem me levou para esse lugar. Se arrebatado no corpo ou não, eu não sei. Se ele me pegou fisicamente e me levou para este local, eu não sei dizer. Deus sabe. Mas estando lá, eu recebi uma palavra de Deus, eu ouvi coisas que nenhum homem tem a permissão de repetir. E aí gera o quê? O que gerou em mim uma curiosidade? O que Paulo escutou de Jesus nesse lugar? Agora,
Queridos irmãos, é interessante porque ele fala, eu fui arrebatado. Quase que fazendo essa referência daquilo que vai acontecer um dia, aqueles que adotam a posição, né, de tribulação, de pré-tribulação, pré-milenismo, onde a própria palavra vai dizer, serão retirados, serão arrebatados antes da tribulação. Lembra disso? 7 anos de tribulação, a igreja antes desse período é retirada deste mundo, e aí começa o couro comer aqui na terra. Tribulação. A igreja sai. De repente Deus vem e retira a sua igreja. Você está conversando simplesmente é retirado. E não é espírito. Não retira o seu espírito e o seu corpo cai ali. Morreu, não. O corpo simplesmente desaparece, some. Por quê? Foi arrebatado. Essa é a palavra que Paulo usa. Mas é que ele não sabe se foi fisicamente ou não. Talvez Paulo estivesse aqui tão impactado com aquilo que estava acontecendo com ele, e que ele perdeu essa percepção, mas ele estava entendendo o que estava acontecendo. Paulo não entrou num êxtase, numa coisa que ele não estava sabendo. Ele sabe o que estava acontecendo. E ali ele tem revelações impressionantes de Deus. Esse homem tem autoridade apostólica? Outro discípulo viveu o que Paulo viveu? Talvez a experiência mais próxima que os discípulos viveram aqui com relação a isso, e que ficaram impressionados, é ali relacionado à questão do Monte da Transfiguração, mas não foram arrebatados. Eles subiram com o Senhor Jesus no monte, e ali tiveram a presença de Moisés e Elias, e naquele momento ali também tiveram algumas revelações, ficaram impressionados com aquilo. Mas não foram arrebatados. Não foram ao terceiro céu. Não tiveram essa revelação especial de Deus. Queridos irmãos, talvez seja esse período que, por exemplo, ele descreve lá em Gálatas, acho que eu pulei aqui, em Gálatas capítulo 1, versículos de 15 a 17, onde Paulo fala de um período, no início da sua fé cristã, que ele foi separado e foi para a Arábia, onde a igreja o rejeita, onde a igreja não entende ainda o seu chamado, ele quer pregar, mas há uma resistência, e ele se retira da igreja. Jesus parece que faz um seminário no deserto com ele. Claro que a Arábia não era um deserto, era uma cidade também, havia cidades ali. Visões, revelações do Senhor. E aqui, irmãos, eu listei o que ele descreve. Fui arrebatado ao terceiro céu, ouvi palavras indivisíveis, que ninguém tem permissão de dizer. Olha, tive experiência impressionante. Mas, e se eu tiver que me orgulhar disso, não teria problema nenhum, porque isso é verdade, o que aconteceu na minha vida. Se eu tivesse que me orgulhar disso, seria naturalmente tranquilo. Sabe por quê? Porque de fato ocorreu isso. Mas eu não vou fazer isso. Mas eu não vou me orgulhar, mesmo podendo me orgulhar. Sabe por quê? Ele responde aqui. Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Eu podia me gabar daquilo que eu tive de experiência com Cristo Jesus. E dizer, fiquem quietos, porque eu sou Paulo. Eu recebi uma revelação de Deus que é verdadeira. Eu podia me orgulhar e dizer, olha, eu andei com o Senhor Jesus, eu estive lá. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo. É muito interessante, irmãos, porque essa força que Paulo agora tem, e que foi diante dessa experiência com Cristo Jesus, não é utilizada para o apóstolo Paulo dentro desse contexto de crise ministerial. Ele vai agora, ele poderia muito bem se apropriar dessas coisas, ele poderia simplesmente se utilizar disso, mas ele não faz. Ele não faz. Porque a glória de Paulo não está em sua força. E aqui, irmãos, eu faço um paralelo com a vida de Cristo Jesus.
Existe um aspecto da teologia cristã que a gente estuda sobre o autoesvaziamento de Cristo Jesus. Alguns irmãos já ouviram falar sobre isso. É interessante porque o Senhor Jesus, quando nasce, ele nasce como um ser humano, um bebê, cresce, se desenvolve. Lembrando que o Senhor Jesus poderia vir já como um homem adulto? Poderia vir como um homem adulto? Sim ou não? Adão nasceu como criança ou um homem adulto? Adulto. Jesus poderia ter vindo como um homem adulto. Mas ele nasce como um bebezinho, uma criança. O próprio Deus, agora se submetendo a essa humanidade, às privações dessa humanidade, mas nunca deixando de ser Deus. Mas simplesmente Jesus deixa de usar as suas prerrogativas. Por exemplo, enquanto o Senhor Jesus, como um ser humano, um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui hoje? Está aqui hoje? Está lá na China? No culto lá? Está lá na Romênia? Está. O Senhor Jesus deixou de ser onipresente quando veio nesse mundo como homem? Não deixou. Ele continuou sendo onipresente, mas ele simplesmente deixou de utilizar esse poder enquanto aqui na terra. Olha só que interessante. O Senhor Jesus poderia simplesmente, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele poderia usar o seu poder como Cristo Jesus, como Deus. Lembra que Satanás vai dizer, você é filho de Deus, você tem poder? Transforma o quê? Pedra em pão. E o Senhor Jesus diz, o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ele poderia transformar? Poderia. Mas ele não o faz. Ele poderia esfregar na cara de Satanás, está vendo o que eu sou capaz de fazer? Mas não faz. Essa é a semelhança dessa relação da vida de Paulo com a própria vida de Cristo Jesus. Onde agora nós vamos observar o próprio Cristo, podendo inclusive se livrar da cruz, tendo o poder justamente para descer da cruz. Lembra os soldados dizendo, se é Deus, o que você faz? Desce daí. E ele não faz. Naquele pior momento onde ele estava dependendo da graça do Pai. Olha que paralelo impressionante. Assim é a nossa vida, muitas vezes, irmãos, onde nós temos uma força, onde nós temos uma relação, onde nós temos uma capacidade para coisas que nós vamos viver na nossa vida, mas muitas vezes nós não vamos usar isso para depender da graça de Cristo Jesus. Às vezes a minha posição, às vezes a minha família, às vezes o meu dinheiro, às vezes uma condição melhor, mas simplesmente eu abro mão disso para viver debaixo da graça de Jesus. É aquela história quando diz assim, né, que o dinheiro compra tudo. O dinheiro facilita muito a nossa vida. O dinheiro abre portas? O dinheiro resolve problemas? O dinheiro resolve problemas. Pessoas se gabam do seu dinheiro? Elon Musk disse assim, quanto custa a Globo? Eu vou comprar a Globo. Se o problema é a Globo no Brasil, eu compro a Globo. Só comprar a Globo. Quanto custa o Brasil? Está com problema aí o Brasil? Eu compro o Brasil. Pronto. Eu resolvo o problema do Brasil. É isso aí. Olha só que impressionante. Essa força, muitas vezes, que as pessoas repousam agora, a sua confiança, repousam a sua vontade de saciar a sua vida, a sua insatisfação. Mas mesmo assim, há momentos em que isso se torna saturado. Há momentos em que isso não é o suficiente. Porque quando o médico diz, você tem 3 meses de vida. Quanto custa o rim? Não adianta trocar o rim. Mas e se eu trocar o coração? Não adianta. E se eu entrar numa câmara de criogenia? Não adianta. Você tem 3 meses de vida. O que resta?
O que resta? A graça. Quando você, apesar dos seus diplomas, apesar de tudo aquilo que você estudou, apesar da sua formação, da sua experiência profissional, vem aquele e-mail, passa no RH. Valeu, muito obrigado, mas nós precisamos desligar você do quadro da empresa. E aí você sai agora com o seu currículo, você tem MBA, você tem mestrado, você tem os cursos Mega Power Blaster Plus. E você sai assim, vai ser rapidinho, os headhunters estão procurando um profissional como eu. E aí você bate um, não vai dar. Bate no outro, não vai dar. Manda o currículo. E não tem a resposta. E faz entrevista. Você vai, é mais entrevistado que podcast. E aí você vai entrando assim, meu Deus. Mas eu sou tão capacitado. Senhor, eu tenho tanta... O que resta? E as contas começam a chegar. O cartão de crédito começa a chegar. E o dinheiro começa a faltar. E aí você fala assim, vão ter que vender a casa. Vão ter que tirar as crianças da escola particular. Porque eu não consigo um trabalho. Olha, eu consegui um trabalho, mas agora eu tenho que dar 4 passos para trás, ganhar metade do que eu ganhava. É impressionante. O que resta? A graça. Porque a sua força não adianta de mais nada. Pessoas aqui vão usar dessa autoridade muitas vezes para resolver os problemas da sua vida. Olha, eu sou um pastor, dá um jeitinho para mim aí, certo? Tem pastor que não ora para resolver os seus problemas na igreja. Sabe o que ele faz? Ele usa a influência. Porque eu conheço o deputado tal, porque eu conheço o juiz tal, porque ele não precisa de Deus, ele não ora. Pastor, temos um problemão na igreja, vamos orar, irmãos? Não, eu conheço o juiz, eu conheço o deputado, eu conheço o vereador. Olha, e quando não tem? Igreja, vamos orar. A sua influência. Os meus milhões de seguidores, mas eu tenho milhões de seguidores no Instagram. Tenho milhões de pessoas nas minhas contas nas redes sociais. Essas pessoas vão me ajudar, porque olha a minha força de influência nisso. Vão te ajudar? É sério? Por isso a glória de Paulo não está na sua força, na sua autoridade pastoral, naquilo que ele recebeu de Deus, apesar de poder se orgulhar disso. Mas ele abre mão. Porque a glória dos fortes é a sua força. E os fortes não precisam da graça, porque eles já são fortes. Só os fracos precisam da graça. Só os fracos precisam dizer, Deus, eu sou fraco, eu não estou aguentando, eu preciso da sua graça. Só os fracos precisam de graça. Esse é o primeiro trocadilho. Porque o segundo agora vai trazer esse contexto onde a força dos fracos na graça gloriosa onde a força dos fracos está na graça gloriosa de Jesus. Esse era o contexto de Coríntios 12, versículos de 7 a 10. Onde ele diz, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, deixa eu ver se eu coloquei, eu coloquei. Daquilo que eu vivi com Cristo. Lembra? Fui arrebatado. Eu poderia me orgulhar. Eu fui arrebatado ao terceiro céu. Alguém aqui já foi arrebatado ao terceiro céu? Alguém aqui já foi? Então eu posso me orgulhar disso. Mas Paulo não faz. E inclusive, para que eu não me orgulhasse dessas revelações, daquilo que Deus me revelou, daquilo que Deus me deu, foi me posto um espinho na carne. O mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, vamos repetir? A minha graça
é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo inverte o argumento. O forte que se gloria na sua força agora vai justamente inverter para aqueles que são fracos, que se fortalecem numa graça gloriosa de Cristo Jesus. O fortão não precisa de graça, porque ele é forte, poderoso. Mas o fraco, ele precisa de graça. Numa graça gloriosa, onde o fraco agora tem a sua glória na graça de Cristo Jesus. E aí você vê um fraco vencendo, um fraco saindo da situação. Aí você vai dizer, nossa, que homem, que mulher que supera os problemas. É isso? Não. Saiu do problema por causa da graça. Olha, que homem e mulher de Deus, porque tiveram resiliência, tiveram agora muita força, muita perseverança, saíram disso. Não, saíram por causa da graça. É interessante, irmãos, porque agora Paulo dá um motivo, inclusive, porque Deus priva do orgulho de sua autoridade. Paulo, você tem autoridade. Paulo entendia isso. Você é meu apóstolo, você poderia se orgulhar disso, mas eu vou te dar um espinho na carne, para que você não se orgulhe daquilo que você ouviu de mim. É interessante porque agora Paulo vai dizer que esse espinho foi dado pelo próprio Deus, como um limitador do seu orgulho, para cumprir o propósito do próprio Deus. E agora, irmãos, é impressionante porque Deus usa inclusive o quê? Mensageiro de quem? Do correio? É do correio? Mensageiro de Satanás. Deus usa demônios para atormentar a vida de Paulo, justamente para lembrá-lo, para trazer agora essa humildade. E ele vinha me esbofetear. Lembra do tapa na cara que eu falei esses domingos atrás? Que tinha o aspecto de humilhação? Aquele tapa que você dá com as costas da mão assim, ó. Pá! Onde você coloca a sua postura elevada sobre o outro para humilhá-lo. É mais ou menos essa figura aqui. E um mensageiro de Satanás. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que se era um demônio que estava, que era um demônio específico que vinha perturbar Paulo, ou se eram pessoas aqui, Paulo está usando essa figura de linguagem, eu entendo aqui que Satanás, que esses demônios foram autorizados por Deus para justamente oprimir a vida de Paulo, seja espiritualmente, seja usando pessoas. O que era, pastor, esse tormento? Alguém sabe? O que era esse espinho na carne? O que atormentava tanto de Paulo, o que afligia Paulo? Alguém sabe? Alguém sabe? Ninguém sabe. Paulo não revela. Mas era algo que o incomodava. Era algo que o deixava, apesar de toda a sua autoridade apostólica, com a boca no pó. Era algo que humilhava Paulo. Era algo que tirava Paulo do eixo, do centro de muitas vezes da sua vida. Era algo que envergonhava Paulo. Eu tenho uma suspeita, que é claro que não é bíblica, que não tem na Bíblia isso. Mas lembra de Paulo, o que ele era antes? Perseguidor da igreja. Consentiu na morte de muita gente antes. Mas agora Paulo está na igreja. Agora Paulo tem que conviver com aqueles que um dia ele perseguiu. Paulo agora na igreja tem que conviver com aqueles familiares que ele consentiu inclusive na morte. Os familiares, lembra de Estevão? Paulo presente na execução de Estevão, sendo apedrejado. Mas agora Paulo está na igreja.
Precisa conviver com os familiares de Estevão, talvez. Essa culpa o atormentava? Essa culpa, vez ou outra, precisava lembrar do perdão de Deus, precisava lembrar de Cristo Jesus, que ele havia sido perdoado por isso? Eu não sei, pode ser isso, eu não sei, mas não temos respaldo bíblico para isso. Um passado que o atormentava, um passado que o acusava. E ele ora: Deus me livra. Deus me livra. Deus tira de mim. 3 vezes ele orou. E aqui não tem nenhum número, isso não é um número mágico, tá bom? Não é uma lei. Eu vou orar 3 vezes por isso. Se Deus responder, beleza. É interessante, porque Deus respondeu. Deus respondeu a oração de Paulo? Sim ou não? Ele respondeu. 3 vezes eu orei, e a resposta de Cristo foi o quê? Está aí na sua Bíblia. O que ele respondeu? A minha graça é o que basta para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante porque nós muitas vezes vamos olhar para as situações e dificuldades e dizer: Deus não está ouvindo as minhas orações, Deus não está respondendo. Será? Você tem certeza? É porque eu quero que ele responda do jeito que eu quero. Mas simplesmente vai dizer: eu não vou responder do jeito que você quer. Será do meu jeito, porque a minha graça é o suficiente. Mas Deus, eu precisava de 5.000 reais amanhã. Aí vem 100zão só. Você olha lá na conta, entra no app da conta, tem 100 pila. Aí você fala assim: não é o suficiente. Porque você deve quanto? Você deve quanto? Uma cacetada. 100 pila não resolve o problema. Deus respondeu a sua oração? Só 100 reais? A gente considera: Deus não respondeu a minha oração. Deus tirou de mim esse câncer, Deus tirou de mim essa aflição, Não. Mas Deus responde: a minha graça é o suficiente. É o que basta. Paulo usa justamente esse contexto, e Deus vai usar isso como um remédio anti-exaltação, para que ele seja agora e reconheça todos os dias a graça que basta em sua vida. Irmãos, hoje só tem arroz e feijão e o zoião. E o ovo frito. Mas eu queria comer aquela picanha. Não dá, só tem ovo. Vou me jogar da ponte. Que vida miserável. Porque eu preciso declarar. Porque eu sou filho de Deus, eu exijo picanha. Porque eu sou filho de Deus, eu exijo que Deus responda a minha oração. Porque eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. E Deus vai dizer: quem manda sou eu. A minha graça é o que basta. A graça que é suficiente para os fracos, pois serão fortalecidos nela. Porque o poder de Deus agora está em questão aqui de nos aperfeiçoar todos os dias. Não que esse poder precisa ser aperfeiçoado, mas nós precisamos ser aperfeiçoados nesse poder. Porque nós achamos demais poderosos. E aí Deus tira o nosso poder para colocar o seu poder sobre as nossas vidas. Deu para entender aqui a diferença? Vocês viverão debaixo do meu poder, não mais o de vocês. E a consequência disso? Paulo se gloria nas fraquezas, tribulações. Não que ele gostava, tá bom? Paulo gostava de sofrer as tribulações aí? Ele fala isso? Se ele gostasse, ele não tinha orado para tirar, certo? Mas ele entende que aquilo tem um propósito maior na sua vida. Porque agora, justamente Paulo vai descrever que quando ele está fraco, é que ele é mais fortalecido. Quando ele está fraco, mais a glória de Deus se revela na sua vida. Quando ele está fraco, necessitado, mais Deus se mostra aquele que supre.
Quando ele está lutando com seus pecados, mais Deus se mostra como Deus perdoador. Quando você se sente humilhado, culpado, é quando nós vemos Cristo Jesus se manifestando na sua graça como Deus perdoador de nossas vidas. Essa é a dinâmica. Isso é o que nos fortalece. Quando sou fraco, é que sou forte. Numa graça que nos fortalece e é suficiente, mesmo com espinho na carne. E eu faço aqui um paralelo, para encerrar aqui essa mensagem, irmãos, com outro personagem que também viveu e usou um espinho na carne. Esse aqui de Paulo era um sentido, ele usa uma expressão de um sentido figurado, mas existe alguém que realmente foi espetado com um espinho em seu corpo. Quem foi? A glória de Paulo tem origem num espinho na carne, no sentido figurado, que causa dor, opressão, angústia, tentação. Esse espinho lembra da sua fraqueza e faz depender da gloriosa obra de Cristo. Mas em sua crucificação, Cristo também usou, ou foi colocado em sua cabeça, uma coroa de espinho. Agora, o que simbolizava a coroa de espinho? Quando os romanos colocam na cabeça de Jesus. Você é rei? Você é rei? Então nós vamos fazer uma coroa para você, Jesus. Você está dizendo que é rei dos judeus? Nós vamos fazer uma coroa. Mas a coroa que nós vamos fazer é uma coroa de... É muito interessante porque a coroa mostra a glória de um rei. Uma coroa de ouro, uma coroa adornada, uma coroa que encaixa perfeitamente na cabeça, uma coroa que traz essa autoridade. Mas agora Cristo Jesus traz uma coroa de espinho, num tom jocoso, de humilhação, fraqueza, desprezo, zombaria pelos soldados romanos. Aquilo que Paulo estava passando. Paulo, fique tranquilo. Sabe por quê? Eu também já fui espetado. Eu já convivi com espinhos. Os espinhos cravaram o meu corpo. Lembre-se que a minha graça é o bastante. Lembre-se, Paulo, que os seus espinhos não são estranhos a mim. Lembre-se, irmãos, que os seus espinhos não são estranhos para Jesus, porque ele também já foi espetado. Esse espinho que incomoda e às vezes não é retirado e traz uma série de angústias, inflamações, dificuldades que te tira a paz, não se preocupe, porque eu também já fui espetado. Eu já fui incomodado por isso. Mas esse espinho levou a Cristo Jesus, agora leva a uma graça gloriosa. E sabe qual é o momento mais glorioso da vida de Cristo Jesus aqui neste mundo? É Jesus na cruz. Onde tudo para. Eu acho que até o mundo parou naquele momento. Porque Cristo estava sendo morto pelos nossos pecados. Onde Cristo estava sendo incomodado por espinhos. E ele humildemente foi para aquela cruz, debaixo da graça do Pai. Por isso, irmãos, eu quero desafiá-lo essa semana que está começando, a você baixar as suas armas. Baixa as armas. Está com a arma erguida aí? Na minha força. Eu tenho as minhas armas. Baixa as armas. Baixe as armas. Não ore por força essa noite. Não ore para que Deus retire os espinhos. Mas reconheça a sua fraqueza. A sua indignidade. A sua fragilidade. Os seus temores. E se necessário for, Deus, se esse é o espinho que eu preciso carregar, assim como seu filho Jesus carregou,
que eu aceite de bom grado esses espinhos na minha vida, porque a tua graça me basta. Você quer andar como Jesus andou? Quer andar como Jesus andou? Jesus andou com uma coroa de espinhos. E às vezes, assim que vamos andar, debaixo de uma graça que basta. Porque só os fracos precisam da graça do Senhor Jesus.